Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já diz o ditado, não é isso? A gente ouve essa história várias vezes. E o mandar, e a gente vai poder ver hoje que mandar e obedecer são coisas muito incontradistas, muito comuns na nossa vida cotidiana, né? No trabalho, na família, entre os amigos, né? No condomínio. E muitas vezes é uma fonte de muita dificuldade para a gente. As pessoas se enrolam muito na questão. Tem algumas coisas que são sempre... As pessoas se enrolam muito. Rivalidade, comparação e autoridade, né? Que a gente confunde. Muitas vezes existe uma confusão entre autoridade e autoritarismo. Apesar de serem coisas estruturalmente completamente distintas, na cabeça de criança, adolescente e alguns adultos, as duas coisas são uma e a mesma. E na verdade tem uma diferença. E a gente vai poder ver que, assim, se a gente olha com franqueza na nossa vida, a gente vai ver que uma das coisas mais duras, mais chatas que tem é você ter que dar ordem. Não é brincadeira. É chato dar ordem. Porque toda vez que você tem uma ordem, toda vez que você tem, por exemplo, é proibido fumar na escada. Por que existe essa lei de que é proibido fumar na escada? É porque em algum momento da história da humanidade, em algum lugar, em algum prédio, alguém achou que a escada era o lugar mais bacana para fumar. Logo, esta lei vai contrariar alguém. Alguém vai sair insatisfeito com essa lei. Isso é inerente, vamos dizer assim, isso é inerente à ideia do tráfico, do trânsito de autoridade. Então, estar numa posição de autoridade é uma das situações mais ingratas que existe, tá? Isso aí, você exercer uma posição de autoridade com consciência, você está realmente numa situação sempre muito delicada, muito tensa, né? E na história da humanidade, a gente vê, por exemplo, do poder político, do poder legislativo, do poder jurídico, a gente vê vários exemplos. Aí me ocorre de trazer hoje aquele que é do Drácon e do Solon. O Drácon e o Solon foram dois legisladores da Atenas arcaica, anos 600 a.C., antes de Sócrates, antes de Platão. E era preciso, estava uma confusão danada com a vara, o que na época seria a vara de sucessões, né, de sucessão de patrimônio, da fazenda, essas coisas e tal. E havia muita complicação com isso. E o legislador Drácon, então, a ele coube, né, tentar organizar isso aí. Ele pegou e fez uma organização escrita em que ele pegou as decisões de vários juízes que o antecederam, todas aquelas decisões, e foi meio que compilando num códex, assim, né? E isso não tem nada a ver com o Corpus Juris Civilis romano, que eu saiba, não tem nada a ver, é uma outra iniciativa, era uma outra coisa. Mas acabou que o Drácon, ele criou esse documento e ficou um documento muito duro. Ficou um documento muito legiferante, duro, árido, tinha pena de morte ali. Era um negócio complicado. E a pessoal deu que uns 40, 50 anos, já um novo legislador ateniense, que chamava-se Solon, assumiu, pegou essa encrenca, pegou essa coisa toda e foi revendo os termos e foi revendo como é que a coisa estava organizada e acabou criando uma legislação, acabou criando um cenário mais humanizado, né? Mais suportável, mais respirável do que o Drácon. O Drácon desenvolveu esse texto como se esse texto fosse produto
da vontade dele, quando na verdade era um compilado Mas, ao chegar aos ouvidos do ateniense, chegou como se Drácon tivesse feito aquilo da vontade dele. Eu mando quando eu quero e vocês obedecem quando eu mando. Uma coisa mais ou menos nesse estilo. Já o Solon recebeu o trabalho de um outro cara, do Drácon, e falou: olha, vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. Ele não evocou para si a autoria de absolutamente nada. Ele apenas arredondou as pontas, ele apenas foi tornando as coisas mais contornáveis, palatáveis e suportáveis, né? Este falou e apresentou a proposta dele para os atenienses como sendo uma necessidade exterior a ele. Então, quando ele vai para os atenienses, ele fala: olha, veja bem, pessoal, essa lei que está aqui, isso aqui, tá? Não depende de vocês, não depende de mim, não depende da República, não depende da polis. Isso aqui é maior que a gente, tá? Então a gente tem que deixar isso aqui de um jeito que fique bom, né? Fala como de uma necessidade que é externa à vontade dele. E Drácon falava como se aquilo fosse o produto, fosse o resultado, né? Fosse a vegetação da vontade soberana dele. Isso determinou uma diferença que não no momento, pelo menos na história, na posteridade, né? Quando você quer dizer que algo é inumano, insuportável, duro, intragável, você fala que é draconiano, né? E quando algo é mais suave, mais sábio e sereno, é uma abordagem mais solônica, né? Então, você tem aqui esses dois paradigmas do exercício da autoridade, né? Que é: eu faço porque eu quis, ou eu faço porque foi necessário. Então, quando você tem esta tendência, o importante é você estar exercendo a autoridade como você, estando tão sujeito a essa autoridade quanto as pessoas que também têm que seguir. Você pega lá um delegado, tá? Ele vai e olha, não pode fazer tal coisa. Ele está tão sujeito a essa regra quanto qualquer outro. Tanto que se ele proíbe a meninada de fazer não sei o quê, aí o filho dele é pego fazendo, acabou a moral dele. Para todo o sempre. Irreversivelmente. Indelevelmente acabou a moral. E aí o que acontece? Quando acaba a autoridade do cara, o que é que sobra a ser feito? Sobra a postura autoritária, que é aquela assim, que se cumpra, não interessa, eu que quis, né? Esta posição autoritária, ela produz um efeito social no subordinado. Vamos imaginar aqui um departamento de uma empresa, ou uma família, ou um time de futebol, qualquer coisa aí, tá? Uma reunião de condomínio. Então você imagina assim, que dessas duas posturas, elas produzem efeitos totalmente diferentes. Vamos pegar da autoridade. Da autoridade, qual é o efeito que a autoridade produz? Quando eu digo que vai ter que ser assim, e eu mostro razões robustas pelas quais eu cheguei a essa conclusão, isso é aceito. Não tem muito jeito, é isso aí mesmo, é aceito. E a aceitação produz uma experiência amorosa. É possível a sua decisão ser amada, mesmo que seja uma decisão que contraria uma ou outra pessoa, ainda assim essa pessoa também aceita amorosamente.
aquilo que está colocado como algo de ordem maior. De um ponto de vista do autoritarismo, então eu quero que seja assim porque sim, é a resposta da criança de 4 anos de idade. Por que você quer assim? Porque sim. Esse tipo de resposta de autoritarismo, né, gera sujeição, não gera aceitação. Eu me submeto à regra. É proibido usar a camisa azul terça-feira de manhã. Tá bom, por quê? Não interessa, porque eu que disse. Você não tem que ficar perguntando. Tá bom. Então, terça-feira eu não venho, eu venho só com a camisa da cor que tem que ser. Agora, saiba que isto está gerando não amor e não aceitação. Está gerando subserviência, e o afeto característico da subserviência, o afeto característico da sujeição incondicional é a fúria. Existe um ditado em inglês que diz assim, que o problema de você manter o pé em cima da garganta de um tigre é que em algum momento você vai ter que tirar o pé da garganta do tigre. Então o autoritarismo é o pé na garganta de alguém. Esse alguém vira um tigre. Os seus dias como gestor ali estão contados. E você provavelmente não vai obter desse subordinado a colaboração que você precisa. Você pode não ver, você pode não perceber, mas com toda certeza essa experiência da fúria contida, da fúria tamponada, do assujeitado, ela vai transparecer, ela vai vazar para outros lados aparentemente desconexos. Então isso tudo você vai contribuir para um ambiente tóxico. Você vai estar contribuindo para fortalecer toda a sorte de situação difícil. Comparatividade conflitiva, rivalização, afetos negativos, todo esse tipo de coisa. E aí você pode ver que esse tipo de tensão a gente assiste tanto no nosso micromundo pequeno, como atualmente na mídia a gente está tendo aí embates muito importantes entre ministros de Supremas Cortes e multimilionários gestores de plataformas de redes sociais, e você está vendo ali que é um exemplo aberto ali, né, de como é que as coisas acabam acontecendo, como é que a autoridade acaba sendo exercida e como é que a autoridade poderia ser exercida, né? Então você vai tendo ali, a céu aberto, você está tendo um exemplo muito importante sobre como ser sábio com a autoridade, com o poder que você recebe, porque você pode receber uma autoridade, você pode receber autoridade por um cargo público e você pode receber autoridade por acúmulo de patrimônio. Você é um milionário, você é uma autoridade, queira ou não, eleita ou não, você não vai poder se subtrair disso, né? Então é muito importante o adágio. Eu não sei, não me lembro agora a origem, sinceramente, mas diz assim: o tolo aprende pelas próprias experiências. O sábio aprende pelas experiências dos outros. Comecem a ver na mídia, comecem a ver nas notícias exemplos da postura autoritária, exemplos da postura de autoritarismo, e vai vendo a consequência. A vantagem da mídia é isso, você pode assistir no macro aquilo que se aplica à sua vida no micro. Vamos aprender com isso que as redes sociais nos oferecem, né? No que dá ser autoritário e no que é que dá ter autoridade, ter moral e ter prestígio.
É isso aí, aqui embaixo da tela nós temos a nossa chave Pix, também tem o QR Code, quem desejar participar, nos ajudar nesse trabalho, fique à vontade aí. Não desista de si, siga em frente, até o nosso próximo vídeo. Tchau!